Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma meditação na palavra do Senhor e hoje nós iremos meditar no Salmo de número 34. E o nosso tema é quando a alma aprende a louvar em meio à dor. Havia um homem em fuga, mas não em silêncio. Seu nome era Davi. E embora seus pés corressem por causa do medo, sua alma corria na direção de Deus. Em meio à pressão, ele não escolheu murmurar, escolheu louvar. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Não era apenas uma frase, era uma decisão. Uma decisão que confronta diretamente o comportamento humano mais comum, o de reagir às circunstâncias. O ser humano, por natureza, responde ao ambiente. Se tudo vai bem, ele se alegra. Se tudo vai mal, ele se fecha. Mas Davi rompe esse ciclo emocional. Ele nos ensina que maturidade espiritual é quando o interior governa o exterior, e não o contrário. Como observa Matthew Henry, o louvor constante revela uma alma que já não depende do que sente, mas de quem Deus é. E assim, ao decidir louvar, algo começa a mudar dentro dele e ao seu redor. A minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os humildes e se alegrem. O louvor deixa de ser individual e passa a ser contagiante. Isso revela outro aspecto profundo do comportamento humano. Somos influenciáveis e também influenciadores. A dor, quando não tratada, se espalha, mas a fé também. Davi entende que sua postura pode levantar outros. Charles Spurgeon dizia que um coração firmado em Deus se torna um farol em meio à escuridão emocional dos outros. Aqui o Salmo nos confronta. Quantas vezes em nossos dias difíceis nos tornamos focos de desânimo ao invés de fontes de esperança? Davi nos mostra que a espiritualidade madura transforma sofrimento em testemunho. E é exatamente essa postura que o leva a um passo mais profundo. Ele não apenas louva, ele busca. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O medo é uma das emoções mais universais do ser humano. Ele paralisa, distorce a realidade e muitas vezes nos faz fugir, não apenas de situações, mas de nós mesmos. Davi não nega o medo, ele o reconhece, mas ao invés de ser governado por ele, ele o leva até Deus. Aqui está um ponto crucial do comportamento humano. Todos sentem medo, mas nem todos sabem onde levá-lo. Muitos o reprimem, outros o disfarçam, outros o transformam em agressividade. Mas Davi transforma o medo em oração. Segundo Walter Brueggemann, os salmos revelam que a honestidade diante de Deus é o caminho para a verdadeira restauração emocional e espiritual. E quando isso acontece, algo visível se manifesta. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. A mudança interior começa a aparecer no rosto. A fé não é abstrata, ela se revela. O semblante de quem confia em Deus carrega uma luz que não depende das circunstâncias. E então Davi revela algo ainda mais profundo. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele se chama de pobre,
Não necessariamente financeiramente, mas existencialmente. Ele reconhece sua limitação e aqui entramos em uma das dimensões mais difíceis do comportamento humano: admitir a própria necessidade. O ser humano luta para parecer forte, autossuficiente, no controle, mas Deus só pode preencher aquilo que está vazio. O clamor de Davi não nasce da força, mas da rendição. E essa rendição abre espaço para uma experiência poderosa. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! A glória não é mais apenas sobre sentir, é sobre perceber a presença. O ser humano anseia por segurança. Ele constrói muros emocionais, mecanismos de defesa, tenta controlar o futuro, tudo em busca de proteção. Mas Davi encontra segurança não no controle, mas na presença de Deus. Como destaca Derek Kidner, os salmos mostram que a segurança do justo não está na ausência de ameaças, mas na certeza da vigilância constante de Deus. E então vem um convite que muda tudo. Provem e vejam como o Senhor é bom. A fé deixa de ser teoria e se torna experiência. Isso confronta um comportamento muito comum: viver de ouvir falar de Deus, mas não experimentar Deus. Davi chama cada pessoa a sair da superfície e mergulhar na vivência. E essa vivência começa a moldar a vida prática. Guarde a sua língua do mal. Agora o Salmo entra no terreno do comportamento cotidiano. A espiritualidade começa a tocar a forma de falar, agir e reagir. E aqui está uma verdade profunda: a língua revela o coração. Palavras ferem, constroem, destroem ou curam. O ser humano muitas vezes usa a fala como válvula de escape da alma desordenada. Mente para se proteger, fere para se defender, exagera para se afirmar. Mas Davi mostra que quem teme a Deus aprende a dominar a própria língua. Craig Skinner afirma que a fé genuína sempre se traduz em transformação prática, especialmente naquilo que falamos. E não para por aí. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Aqui vemos o comportamento intencional. Fazer o bem não é automático, é uma escolha diária. Buscar a paz exige esforço, principalmente em um coração inclinado ao conflito, ao orgulho e à reação impulsiva. Mas então o Salmo nos leva ao seu ponto mais profundo. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Aqui todas as máscaras caem. O ser humano, em sua dor mais profunda, se vê quebrado. E, normalmente, ele tenta esconder isso por vergonha, por medo ou por não saber lidar com a própria fragilidade. Mas Davi revela um segredo poderoso. Deus se aproxima exatamente nesse lugar. Tim Keller ensina que o quebrantamento não é rejeição divina, mas o ponto de encontro com Deus. A dor então deixa de ser apenas sofrimento e se torna portal de intimidade. E mesmo assim, a vida continua com suas lutas. O justo passa por muitas adversidades. Isso confronta uma expectativa humana comum, a de que fazer o certo elimina problemas. Não elimina, mas muda completamente o desfecho. Mas o Senhor livra de todas. A diferença não está na ausência da luta,
mas na presença do livramento. E então, como um eco profético, Davi declara: Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Séculos depois, isso se cumpre em Jesus Cristo. Na cruz ele sofre, mas nenhum de seus ossos é quebrado. O Salmo 34 aponta para Cristo, o justo perfeito que enfrentou a dor máxima para oferecer redenção completa. No Novo Testamento vemos que ele é o refúgio definitivo, ele é a resposta ao clamor humano, ele é a prova viva de que Deus não abandona os quebrantados. E assim o Salmo termina com uma certeza que acalma a alma: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Glória a Deus. Aqui está o descanso final do coração humano, não apenas ser ajudado, mas ser redimido, não apenas ser ouvido, mas ser salvo. Porque no fim, o maior problema do homem não é a dor, é a separação. E Deus resolve isso. E diante de tudo que nós ouvimos, do que a palavra falou no nosso coração, eu convido você a orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos não apenas pelos dias bons, mas porque Tu és bom em todo o tempo. Ensina-nos a vencer nossas emoções quando elas tentam nos dominar e a levar nossos medos até Ti. Cura aquilo que está quebrado dentro de nós. Transforma nosso falar, nossas atitudes e nossa maneira de viver. Ajuda-nos a experimentar a Tua presença de forma real e não apenas ouvir falar de Ti. E que em meio às adversidades possamos confiar que o Teu livramento nunca falha. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por caminhar até aqui nessa mensagem. E se essa palavra falou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Repita com fé: eu escolho louvar, confiar e me refugiar no Senhor em todo tempo. Amém. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.